Manual de Retenção de Impostos para as Associações de Pais e Mestres, APM. Oi, tudo bem? Esse texto é para ajudar os chefes das Associações de Pais e Mestres, APM, e das escolas estaduais. É um guia que fala sobre quando eles precisam reter e pagar impostos quando contratam serviços para a APM. Especificamente, o guia é para ensinar as APMS sobre a retenção de impostos nos recursos que eles recebem do Programa Dinheiro Direto na Escola Paulista, PDD Paulista. O PDD Paulista foi criado por uma lei em setembro de 2019 e tem regras para como prestar contas certinhas. As prestações de contas das APMS são fiscalizadas por diferentes órgãos, como o Tribunal de Contas e a Secretaria da Fazenda. Por isso, é muito importante que os recursos sejam usados de acordo com as leis. Se a APM seguir tudo direitinho, as prestações de contas não vão ser rejeitadas e o dinheiro vai continuar sendo repassado. Assim, a APM pode ajudar a escola a melhorar a educação e a conexão entre as famílias e a escola. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, é só mandar um e-mail para pdd@educação.sp.gov.br. Espero que goste do texto e das dicas. Conceitos básicos. 1.1. O que significa reter impostos na fonte? Quando a gente fala em reter impostos na fonte, é descontar um valor específico do dinheiro que vai ser pago para alguém. Isso acontece quando tem uma relação de prestação de serviços. Ou seja, só é feita a retenção de impostos quando o documento que a pessoa recebe é uma nota fiscal de serviços, seja em papel ou eletrônica. A Associação de Pais e Mestres, APM, precisa analisar essa nota para ver se o serviço prestado pela empresa tem que ter impostos retidos na fonte ou não. A retenção na fonte é uma forma de adiantar parte do dinheiro dos impostos que a empresa contratada precisa pagar. O valor descontado tem que ser pago depois para quem é responsável por receber esses impostos, que pode ser o INSS, a Secretaria da Receita Federal ou a Prefeitura. Para fazer isso, a APM precisa usar uma guia específica para fazer o pagamento. 2. Passos essenciais para a contratação de empresa prestadora do serviço. Quando a Associação de Pais e Mestres, APM, precisa contratar uma empresa para fazer algum serviço, é importante prestar atenção em alguns aspectos. Um deles é verificar o cadastro do CNPJ da empresa no site da Receita Federal do Brasil. O site é esse aqui, http://serviços.receita.gov.br/serviços/Quimpesreva/solicitação.asp. Assim, a APM pode se certificar de que a empresa está registrada no Cadastro Nacional de Atividades Econômicas, CNAE, apropriado para realizar o serviço que vai ser contratado. Isso mesmo. A empresa que a APM pode contratar precisa ter a situação cadastral ativa no CNPJ. É importante fazer a consulta desse cadastro antes de emitir a nota fiscal de serviços, de preferência na data em que o orçamento foi feito. Se a empresa não estiver com a situação cadastral ativa, significa que o CNPJ está irregular e só poderá voltar a funcionar normalmente depois de regularizar as pendências. Além disso, é essencial verificar no site da Receita Federal do Brasil, usando este link, http://www.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/aplicações.aspx, ID = 21. Se a empresa que será contratada é optante pelo Simples Nacional e ou CIMEI. Essas são importantes informações para garantir a regularidade da empresa antes de firmar qualquer contrato. 3. Quando e como ocorre a retenção? Para verificar se a empresa prestadora do serviço é optante pelo Simples Nacional, basta realizar uma consulta no portal da Receita Federal. Aqui está uma explicação de como fazer isso. 1. Acesse o portal da Receita Federal do Brasil. 2. Procure por uma seção ou opção relacionada ao Simples Nacional. 3. Dentro dessa seção, você deve encontrar uma ferramenta de consulta. 4. Nessa ferramenta, você pode inserir o CNPJ da empresa prestadora de serviços que deseja verificar. 5. Após inserir o CNPJ, clique em Consultar ou em uma opção semelhante. 6. Aguarde o resultado da consulta. O portal da Receita Federal geralmente fornece informações sobre a opção pelo Simples Nacional, indicando se a empresa é ou não optante desse regime tributário simplificado. É importante realizar essa consulta para saber se a empresa está enquadrada no Simples Nacional, pois isso pode influenciar na obrigatoriedade ou isenção da retenção de impostos na fonte. Quando uma empresa escolhe o Simples Nacional, ela tem alguns benefícios fiscais, como pagar vários impostos em uma única guia chamada DAS. Mas, dependendo do tipo de atividade que ela faz, a Associação de Pais e Mestres, APM, pode precisar fazer um pagamento. Empresas que estão no anexo 4º do Simples Nacional e que fazem atividades como construção de imóveis, obras de engenharia, projetos de paisagismo, decoração de interiores e serviços de vigilância, limpeza ou conservação, precisam ter uma parte do valor pago retida.
Essa parte é de 11% do INSS, que é o Instituto Nacional do Seguro Social. Isso quer dizer que, nesses casos, a APM tem a responsabilidade de descontar esse valor e fazer o pagamento para o INSS, seguindo as regras da Instrução Normativa RFB número 971 de 2009, no artigo 191º. Lembrando que isso só se aplica quando a empresa tem essas atividades específicas. 3.1.1. Existe retenção de PIS, COFINS, CSLL e IRPJ? Quando uma empresa escolhe o Simples Nacional, ela não precisa guardar dinheiro para pagar impostos como o Imposto de Renda, PIS, COFINS e CSLL. É uma regra especial para elas. Em vez disso, as empresas precisam entregar um papelzinho chamado Declaração de Dispensa de Retenção para quem está contratando os serviços delas, como a APM. Esse papelzinho precisa ser assinado pelo chefe da empresa e entregue junto com cada nota fiscal. Assim, as empresas do Simples Nacional não precisam guardar dinheiro, mas precisam entregar essa declaração especial para mostrar que estão seguindo as regras. Quando um funcionário de uma empresa vai até outra empresa para fazer um serviço lá, às vezes é preciso reter um dinheiro chamado INSS. Isso acontece quando a empresa que está recebendo o serviço é a responsável por fazer essa retenção. Então, se a APM contratar uma empresa do Simples Nacional para fazer serviços como vigilância, conservação ou construção civil, é preciso reter o INSS. Isso significa que um valor é descontado do total da nota fiscal que a empresa emite. Se você quiser ler mais detalhes sobre isso, pode acessar o documento através deste link que está na tela. Quando uma empresa contrata serviços de outra empresa, às vezes é necessário fazer a retenção do INSS. Isso acontece quando um funcionário da empresa prestadora de serviços vai até a empresa que está recebendo o serviço. Se a APM contratar uma empresa do Simples Nacional para fazer serviços como vigilância, conservação ou construção civil, é preciso fazer essa retenção do INSS. Isso significa que 11% do valor total da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços deve ser descontado e pago à Previdência Social. Esse pagamento é feito por meio de um documento chamado DARF. Para gerar o DARF, as notas fiscais de serviços que tiveram a retenção do INSS devem ser lançadas no sistema da FDREM. Depois, as informações são transmitidas para o sistema da DCTF Web, onde será possível gerar o DARF. É importante lembrar que essas informações devem ser transmitidas até o dia 15 do mês. Adicione títulos, formatar e estilos de parágrafo, e eles vão aparecer no seu sumário, seguinte ao da emissão da nota fiscal. Se o dia 15 cair em um sábado, domingo ou feriado, é necessário enviar as informações antes. Para mais informações, você pode acessar o Manual de Orientação da DCTF Web. O acesso ao portal web da FDREM se dá com o certificado digital da APM ou de seu procurador. A importância retida deverá ser recolhida pela APM na rede bancária até o dia 20 do mês seguinte ao da emissão da nota fiscal, antecipando-se esse prazo para o primeiro dia útil imediatamente anterior quando não houver expediente bancário naquele dia. 3.1.2.1. Quando haverá a dispensa da retenção do INSS? Existem algumas situações em que não é necessário fazer a retenção do INSS. Se a empresa for uma microempresa, MI ou empresa de pequeno porte, EPP, e for optante pelo Simples Nacional, ela não precisa ter o INSS retido na fonte. Isso acontece quando ela presta serviços de mão de obra ou empreitada e não é tributada de acordo com o anexo 4º da Lei Complementar número 123 de 2006, mas sim pelos anexos I, 2ª, 3ª e V. Nesse caso, a empresa precisa entregar ao contratante, junto com cada nota fiscal, uma declaração informando em qual anexo da lei ela está enquadrada. Existem mais duas situações em que a retenção do INSS não é necessária. Quando o valor correspondente a 11% dos serviços em cada nota fiscal for menor do que o limite mínimo para emitir o DARF, que atualmente é de R$10. Conforme Ato Declaratório Interpretativo RFB número 8, de 30 de dezembro de 2013, os serviços de pintura predial, instalação, manutenção e reparação hidráulica, elétrica, sanitária, de gás, de sistemas contra incêndio, de elevadores, de escadas e esteiras rolantes exercidos por microempresa, MI, ou empresa de pequeno porte, EPP, optante pelo Simples Nacional não estão sujeitos à retenção do INSS. 3.1.3. Existe retenção do ISS? Quando uma empresa que escolheu o Simples Nacional presta serviços de vigilância, conservação e construção civil através de mão de obra ou empreitada, ela precisa ter um valor retido do ISS, Imposto sobre Serviços, sobre o total da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços emitido. A Lei Complementar número 116 de 2003 diz que quando a APM contrata alguns tipos de serviços, ela precisa ficar atenta, pois será responsável por pagar os impostos mesmo se não tiver ocorrido a retenção na fonte. Esses serviços incluem 3.1.3. Existe retenção do ISS? Construção civil, obras e instalações. Reparação, conservação e reforma de prédios, estradas e outros lugares. Coleta, tratamento e destinação de lixo e resíduos.
limpeza e manutenção de lugares públicos e imóveis, controle de efluentes e agentes químicos, físicos e biológicos, serviços de vigilância e segurança de pessoas e bens, fornecimento de mão de obra temporária ou contratada pelo prestador de serviço. Isso significa que nessas situações, a APM é responsável por pagar o imposto devido, multa e acréscimos legais, mesmo que a retenção do imposto não tenha sido feita na hora do pagamento do serviço. Cada prefeitura municipal pode ter regras próprias sobre a retenção e recolhimento do ISS. Por isso, é importante que a APM conheça a legislação municipal relacionada ao imposto. O ISS é calculado com base no valor do serviço prestado, multiplicado pela alíquota estabelecida pelo município. Geralmente, o imposto é devido no local do estabelecimento do prestador, mas em alguns casos, o tomador do serviço, como a APM, é responsável pela retenção. É necessário verificar as regras municipais para determinar se a retenção é necessária. As informações sobre fato gerador, base de cálculo, alíquotas e prazos de recolhimento podem ser encontradas nos sites das prefeituras ou câmaras municipais. 3.1.3.1 Consulta do cadastro junto à prefeitura do município. Em alguns casos será necessário consultar o cadastro do prestador de serviço, seja ele pessoa física ou jurídica. Para isso poderá ser utilizado o site da respectiva prefeitura. 3.1.3.2 Consulta do cadastro de empresas de fora do município. Ou em caso de contratação de prestadores de serviços sediados em outros municípios, é necessário consultar o seu cadastro no POM, Cadastro de Empresas de Fora do Município ou equivalente. A APM deverá consultar a prefeitura de seu município acerca da possibilidade do recolhimento ou não do ISS, informando em caso de necessidade de recolhimento, a base de cálculo, alíquota, código de recolhimento e data de vencimento do tributo. 3.2 Caso 2. A empresa é enquadrada como MEI microempreendedor individual. Para verificar se a empresa prestadora do serviço está enquadrada como MEI, basta realizar uma consulta no portal da Receita Federal, como apresentado na imagem abaixo. Quando houver a contratação de MEI, a APM não reterá na fonte qualquer dos seguintes impostos: PIS, COFINS e CSLL, IRRF, ISS. Caso o MEI opte pelo sistema de recolhimento em valores fixos mensais dos tributos CIMEI, tampouco haverá retenção do INSS. O CIMEI é uma sistemática de redução da carga tributária na qual o MEI paga, recolhe valores fixos mensais correspondentes à soma das parcelas de INSS, ICMS e ISS. Na contratação de empresas MEI optantes pelo CIMEI, não há retenções. No entanto, nos serviços de alvenaria, carpintaria, eletricidade, hidráulica e pintura, é obrigatório o recolhimento de 20% sobre o valor dos serviços contratados como contribuição previdenciária patronal, CPP, em favor da Previdência Social. A responsabilidade pelo recolhimento da CPP é do tomador de serviços, no caso, a APM, e não deve ser descontada do MEI. O recolhimento deve ser feito por meio do DARF, conforme as regras estabelecidas na Instrução Normativa RFB nº 2005/2021. As notas fiscais dos serviços de alvenaria, carpintaria, eletricidade, hidráulica e pintura devem ser lançadas no sistema do E-Social e transmitidas para a DCTF Web para a geração do DARF. Os dados devem ser transmitidos até o dia 15 do mês seguinte ao da emissão da nota fiscal, com antecipação em caso de sábado, domingo ou feriado. Para mais informações, consulte o Manual de Orientação da DCTF Web. Se você gostou deste vídeo, curta e siga nosso canal para não perder nenhuma das nossas publicações futuras.